Vamos analisar algumas das passagens das Escrituras para entendermos melhor o Evangelho. Em 1 Coríntios 6, 20 diz o seguinte: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificais a Deus no vosso corpo. O que eu quero falar é: o sangue de Cristo resgatou a todos ou somente os eleitos? De acordo com esse texto, fomos comprados por preço. E esse preço sabemos que foi o preço de sangue de Cristo. O preço de sangue e o sangue de Cristo. Efésios 1,7 diz: no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós temos a redenção. Então começamos a entender que o sangue de Cristo não foi só pelos eleitos, mas foi derramado por todos. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse crer no nome é crer que Jesus é o próprio Deus que se encarnou, é Deus em carne, o Espírito eterno que criou tudo nele, que veio em carne neste mundo para salvar os homens. Crer no seu nome. Então, você pode ver que Deus amou você, que Deus amou a todos. Por isso que em Mateus 11, 28 fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podemos ver isso aí claramente, que Jesus convida a todos. Se ele não tivesse morrido por todos, ele jamais chamaria a todos a ele. Como em Atos 17 fala que Deus manda aos homens em toda parte que se arrependam. Então podemos ver que Deus morreu em carne por todos os homens, para salvar todos. Como em 2 Coríntios 5,19 diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Primeiro, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, levando os pecados dos homens. Por isso que ele não leva em conta os pecados dos homens, não diz dos eleitos apenas, mas os pecados dos homens. E depois confia a nós, aos que vão crendo, aos apóstolos e aos que creem, a palavra da reconciliação. Ou seja, o dever de avisar a todos que eles já foram reconciliados com Deus por meio de Cristo na cruz, que eles já estão salvos, estão perdoados. Simplesmente isso. E que crendo nisso eles são salvos, efetivamente. Eles têm a vida eterna. Por isso que em João 8,47 Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Apocalipse 1,5 diz: aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou de nossos pecados. Portanto, esteja lá onde a pessoa estiver ou você estiver, se você está passando por uma situação, não importa o pecado que já praticou, não importa o erro, o tamanho do seu erro, Jesus perdoou seus pecados na cruz, apagou, cancelou a dívida. Assim você foi reconciliado com Deus. Todos nós fomos reconciliados com Deus em Cristo, em todo o mundo. Então assim acabou. É só crer em Cristo, Ele te dará força para mudar, para te largar o vício, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é crer em Cristo. 1 João 3,24 diz: o seu mandamento é este, que creais em nome de Jesus seu Filho, e nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou, como Ele nos ordenou. Crer em Jesus é o mandamento de Deus. Não vá para uma igreja procurar religiões, igrejas, homens, pastores, padres, pais de santo, ou seja lá o que for. Procure Cristo. Não vá procurar religiões, doutrinas de homens, tudo isso é engano. Crê em Cristo apenas.
Observe Cristo na Escritura, o que ele diz, que ele é o Senhor, que ele morreu por todos nós como homem, por nossos pecados. E assim você tem a vida eterna em Cristo. A garantia está feita. Apenas isto, só isto salva o homem. Porque Cristo é o Senhor, Cristo é amor, Cristo nos amou. Não importa o que você já tenha feito, Cristo, Ele te ama. Cristo é Deus e Deus te ama. Cristo te ama. Cristo pagou alto preço por você, pela sua vida. Cristo pagou alto preço pela nossa vida, pelas nossas vidas. Em João 15:13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Pelos seus amigos. Então entenda isso, que Cristo é amor. Cristo nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele se fez filho e se deu como filho. Porque ele nasceu como homem, assim ele se tornou filho. Ele se deu para morrer por nossos pecados. Ao próprio Deus na cruz. Ao próprio Espírito, o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito que é santo. Por isso é chamado de Espírito Santo. Ao próprio Deus eterno, o Espírito eterno. Ele morreu em sacrifício por nós, se oferecendo ao Espírito eterno dele, que é o Pai. Então, apenas creia no Evangelho, que Cristo é amor. E acabou. Não haverá mais sofrimento na sua consciência, na alma. O arrependimento. Não fica procurando fazer as obras para ser salvo, indo para religiões para fazer obras para ser salvo. Ou rituais religiosos. Não, apenas crê em Cristo, é isso que ele exige do homem. E creia nele e ter a vida eterna. Porque se você crê nele, se mostrará isso por meio da sua mudança. Isso se mostrará na sua mudança, se você crê nele de verdade. Então crê em Cristo, simplesmente isso. E Cristo te ama, independente de como você está ou do que você tenha feito. Cristo continua te amando e te convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.